Gente boa! A Igreja Católica celebra neste próximo domingo a 6ª Jornada Mundial dos Pobres. O tema proposto pelo Papa Francisco para a celebração deste dia, e que ela acontecerá em todas as nossas igrejas, o tema é este: Jesus Cristo fez-se pobre por vós. Tirada da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. Todos os anos o Papa nos brinda com uma bela reflexão, interpelando nossa prática solidária junto aos irmãos e muito especialmente aos mais vulneráveis. E no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas passam fome, não é brincadeira isso. Inclusive, a fome está também presente em nossa arquidiocese e temos muitos que vivem em situação de precariedade humana e social. Mas, igualmente, agimos. São várias ações em nossa arquidiocese que promovem a justiça social, que atende famílias carentes, que socorre os mais desvalidos em sua vulnerabilidade social. Por exemplo, a Caritas, pastorais sociais diversas, campanhas solidárias, sempre presente em nossas paróquias. Recordo aqui a Mesa Fraterna, a Casa do Cirineu, o projeto Mãos Solidárias, que se desenvolve lá na cidade do Cerro, que constrói casas para os mais necessitados. Enfim, muito se tem feito, embora muito ainda se tem por fazer. Deus seja louvado por tantas mãos operosas e pela caridade operosa dos nossos fiéis. Mas ainda há muito a se fazer em prol dos mais necessitados. Vivemos as consequências da pandemia e também outras pandemias globais, como a guerra da Ucrânia, que tem nos mostrado que ainda não atingimos um estágio de humanidade evoluído. Imagine ainda guerrear hoje em dia. A guerra é sempre uma ameaça para todos nós. Por isso, o Papa nos escreveu esta carta, para despertar o compromisso solidário e fraterno. E permita-me destacar alguns trechos, porque é importante que você conheça a intenção, o desejo e a orientação do Papa no que diz respeito ao compromisso social, nesta 6ª Jornada Mundial dos Pobres. Diz assim o Papa Francisco: num contexto tão desfavorável de pobreza e de guerra, situa-se esta 6ª Jornada Mundial dos Pobres, com um convite tomado do apóstolo Paulo: manter o olhar fixo em Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. E ele diz que na visita a Jerusalém, naquela época, Paulo se encontrou com Pedro, com Tiago e com João, que lhe tinham pedido para não se esquecer dos pobres. O apóstolo preocupou-se imediatamente em organizar uma grande coleta a favor dos menos favorecidos. E, por indicação de Paulo, em cada primeiro dia da semana, a comunidade primitiva recolhia quanto haviam conseguido poupar. E todos foram muito generosos. A solidariedade é precisamente partilhar o pouco que temos, com quantos nada têm, para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão como estilo de vida, diz o Santo Padre, tanto mais se desenvolve a solidariedade. E ele continua: como membros da sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da liberdade, da responsabilidade, da fraternidade e da solidariedade. E como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na esperança o fundamento do nosso ser e da nossa atividade. No caso dos pobres, não servem retóricas, diz o Papa Francisco,
mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através de um envolvimento direto, que não pode ser delegado a ninguém. Quer dizer, cada um precisa fazer a sua parte. A experiência de fragilidade e limitação que vivemos nesses últimos anos, e agora a tragédia de uma guerra com repercussões globais, devem ensinar-nos decididamente uma coisa: não estamos no mundo para sobreviver, mas para que a todos seja consentida uma vida digna e feliz. Palavras sábias do Papa Francisco. A mensagem de Jesus fala também de uma outra pobreza, diz o Papa: a humildade. A humildade que liberta e nos dá serenidade. Na realidade, os pobres, os humildes, antes de ser objeto da nossa esmola, são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas, da inquietação e da superficialidade. Ou seja, a pobreza de Cristo é que nos torna ricos. Se Paulo pôde comunicar este ensinamento, e a Igreja difundi-lo e testemunhá-lo ao longo dos séculos, diz o Papa, é porque Deus, em seu Filho Jesus, escolheu e seguiu essa estrada. Se Ele se fez pobre por nós, então a nossa própria vida ilumina-se e transforma-se, adquirindo um valor que o mundo não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus é o seu amor, que não se fecha a ninguém, mas vai ao encontro de todos, sobretudo de quantos estão marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, Ele despojou-se a si mesmo e assumiu a condição humana. Por amor, Ele se fez servo obediente até a morte de cruz. Por amor, Jesus se fez pão de vida, para que a ninguém falte o necessário e possa encontrar o alimento que nutre para a vida eterna. Também a palavra de Jesus é clara: se quisermos que a vida vença a morte e que a dignidade seja resgatada da injustiça, o caminho a seguir é o de Jesus. É seguir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a vida por amor, repartindo o pão da própria existência com os irmãos e as irmãs, a começar pelos últimos, por aqueles que carecem do necessário, para que se crie a igualdade. Os pobres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, ambos sem esperança. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, arregacemos as mangas e participemos de um mutirão de solidariedade, arrecadando alimentos e outras necessidades. E é também um tempo propício para que o cristão assuma compromisso de luta por políticas públicas em cada município. É assim que Deus quer ser louvado, pois amar a Deus que não vemos é amar o irmão que vemos. Meu abraço e minha bênção.